Sejam todos bem-vindos ao canal Conexão UFO Brasil. Saudações inscritos e quem não é inscrito também saúdo. Seja bem-vindo, venha fazer parte dessa família. Hoje é o dia 30 de 7 de 2020. Mês de julho já está no fim. Agora vamos ver como vai ser o mês de agosto. Tomara que seja um mês maravilhoso. É o mês do meu aniversário, hein? Eu aceito presentes. Muito cara de pau, né? A cara não racha. Mas vamos lá. Falando um pouquinho de Carlos Munhoz Ferrada. Vocês conhecem Carlos Munhoz Ferrada? Pelo menos a maioria dos senhores acredito que sim. Mas para quem não conhece, eu vou fazer uma breve síntese de quem foi Carlos Munhoz Ferrada. Ele foi considerado um dos maiores astrofísicos que a humanidade já teve. Inclusive, ele já preveu uma mudança na órbita do cometa de Halley. Ele conseguiu detectar muito antes de outras pessoas megaterremotos, vulcões explodindo, tudo através da matemática. A matemática é uma ciência muito poderosa. Na verdade, a matemática é a ciência de tudo. É a base, né, de todas as ciências. É a base, principalmente da física, da química, que seria a química e a física sem a matemática. Então, através do movimento de uma ciência da geodinâmica, ele conseguia prever terremotos. Mas, enfim, esse grande gênio, ele também descobriu, nos confins do universo, um astro que ele chamou de planeta-cometa. Um objeto com massa maior do que um planeta, massa maior do que Júpiter. E ele chamou de planeta-cometa porque um objeto possuía uma cauda e uma massa de planeta. Mas o termo correto não seria planeta, e sim uma estrela. Antes fosse um planeta, uma estrela anã marrom, com uma cauda imensa, carregada de meteoritos e energia cósmica. Uma cauda carregada de gelo, que é típico de um cometa. Afinal de contas, vem dos confins do universo, não tem nenhum tipo de fonte de radiação, de calor, por isso essa cauda tão grande, tão extensa. E também pó de ferro. Pó de ferro, gelo e muitos detritos e luas. É um lixo cósmico, né? É como se fosse um reboque. Tá? Ele sai rebocando tudo que vê. É como se fosse um reboque. Tá? Ele sai rebocando, esse objeto ele reboca pequenas luas, ele reboca meteoros, ele sai rebocando tudo. Tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Uma anã marrom, como ele chamou de planeta-cometa, com uma cauda muito grande e muitos fragmentos de rochas e luas agarradas. Tá? Eu vou fazer uma live só disso. Então esse gênio disse que esse astro cruzaria apenas 14 milhões de quilômetros da Terra. Esse gênio, o senhor Carlos Munhoz Ferrada. E com isso, muito antes de sua chegada, aconteceriam megaterremotos em 3 pontos cruciais, envolvendo a América do Sul, envolvendo o Mediterrâneo e envolvendo a Ásia e a Oceania. Ou seja, entre o Peru e o Chile, megaterremotos ali, tremores na Itália, França, Espanha, Portugal, Albânia, Grécia e Indonésia, Sumatra, Java, Borneo, Japão, consecutivamente, e assim uma tremedeira que as pessoas iriam ver que estaria acontecendo algo de anormal. As pessoas iriam ver o excesso de tremores, as pessoas iriam se perguntar o que estaria causando isso. Até as pessoas mais leigas, até os céticos, até os ateus iriam se perguntar o que estaria acontecendo, mas na verdade seria a aproximação do astro. Então, o triângulo de Ferrada serve para mostrar de que o objeto estaria se aproximando do planeta Terra. Eu vou diminuir o quadro. Então, para quem chegou recentemente no canal, quem foi Ferrada? Quem foi o senhor Ferrada? Ele morreu em 2001, aos 92 anos de idade, um astrônomo de registrar objetos localizados muito antes de outros. Previu a mudança da órbita do cometa de Halley, que outros ainda não tinham previsto. Previu terremotos, vários deles com uma grande precisão. Parece um profeta bem genuíno.
a estrela Hercólobos, já foi detectada pela ciência da Terra, embora quase todos os cientistas tenham escondido essa estrela Nibiru. Embora, vamos ver na televisão, Canal 4 em Porto Rico, em 28 de junho de 99, o senhor Carlos Mães Ferrada, astrônomo renomado, cientista sismólogo do Chile, anunciou os recursos deste cometa. Então ele deu uma entrevista em 99, e em 99 ele disse isso, nessa entrevista, que o objeto ele possui uma órbita elíptica com massa, ou seja, o objeto possui a massa de um planeta, tá? Uma cauda de um cometa e com uma órbita bem alongada, bem oval. 2. Ele é sobrecarregado de energia cósmica. 3. Não atende às leis da física estabelecidas. Pode ser que ele desafie até mesmo as leis de Kepler. Ele viaja entre o nosso Sol e um Sol negro que é 32 trilhões de quilômetros distantes de nós. Um Sol negro que está a 32 trilhões de quilômetros do nosso Sol. Tá? Ou seja, esse planeta cometa, ele orbita os dois sóis. Bem interessante. Eu vou fazer uma live só disso. Passará 14 milhões de quilômetros da Terra. Simplesmente, em termos astronômicos, seria o juízo final. Vai ser o apocalipse. Se isso acontecer, vai ser o apocalipse. Tá? O apocalipse bíblico. Terminará entrando em nosso sistema solar e pode ser visto a olho nu e até mesmo fotografado. 7. A sua chegada causará uma mudança. Prestem bem atenção nisso. Prestem bem atenção nessas palavras. Sua chegada causará uma mudança humana e geofísica. O que significa uma mudança humana e geofísica? Maneiras, atitude, ou seja, essa fonte de energia elétrica, essa energia cósmica dessa anã marrom, vai causar distúrbios na mente humana. O ser humano vai ficar mais louco do que já é. Vai cometer mais suicídio, homicídios. O ser humano vai cometer coisas sem lógica, sem nexo. Prestem bem atenção na atitude humana. Prestem bem atenção. E geofísica, como assim? Terremotos incomuns, terremotos anormais, a mudança brusca nos polos magnéticos, esse tipo de coisa. Trazendo mudanças e destruição. Disse que apenas 10% da humanidade sobreviverá. As primeiras notícias da apropriação de um planeta intruso em nosso sistema solar, do astrônomo chileno Ferrada, Carlos Mães Ferrada, que morreu em 2001, aos 92 anos de idade. Em 1940, ele anunciou ao mundo a existência desse planeta, que ele chamou de planeta cometa, porque tem massa de um planeta com uma órbita de cometa. Suas previsões astronômicas e geofísicas o tornaram famoso. Mais tarde, ele previu outros terremotos, como em Ligua, em 1941, e o de Santiago, em 1985. Ele previu 2 terremotos. Eu faço uma pergunta para vocês. O Mark Brown e Konstantin Bate conseguem prever terremotos? Não é falar mal, mas Mark Brown e Konstantin Bate só fica fazendo fórmulas e não encontra nada. Não encontrou nada. Nenhum cientista não encontra nada. Aí eu faço uma outra pergunta. Algum cientista já previu isso nos tempos atuais? Ninguém previu terremotos. Ninguém. Então, quando uma pessoa que prevê terremotos fala que existe um monstro lá em cima, é motivo de se preocupar. Você não concorda? Daí, fazendo um resumo, para não ficar um vídeo tão extenso, ele deu 3 velocidades, que eu já fiz um cálculo de física, baseando nessa velocidade, parece que ele tem razão. Ele deu 3 velocidades. Quando esse corpo ele está próximo de Nêmesis, ele atinge uma velocidade de 92 km por segundo. Quando a velocidade do planeta Hercólobos, quando ele gira em torno do Sol, 76 km por segundo, ou seja, quando ele está em direção do nosso sistema solar. 300 km por segundo é a velocidade do planeta Hercólobos, ou seja, no efeito Stirling.
Tá? É aí que é o perigo, no efeito estilingue. Temos aqui Ramatiz. Eu vou ler um pouco de Ramatiz aqui. Ramatiz discutiu a destruição iminente da Terra. Ramatiz, meus amados, eu vou fazer um vídeo, até uma live. Eu gosto muito de Ramatiz. O Ramatiz ele falou mesmo sobre esse planeta. Ele disse que 10% da humanidade sobreviveria. E quem sobrevivesse ia sofrer bastante, antes de ter morrido. Ele foi bem claro. Falou que a coisa vai ficar muito feia. Ramatiz discutiu a destruição iminente da Terra por um planeta órfão chamado Hercólabos, orbitando um Sol invisível chamado Tilo, ou seja, um Sol negro, Nêmesis, cuja trajetória a levou através do sistema solar a cada 6.666 anos. Tá? Em 1950, um famoso médium brasileiro chamado Hercílio Mais canalizou uma profecia de seu guia Ramatiz, mas prevê que o eixo da Terra mudará 90 graus devido à atração gravitacional de Nibiru. Então, de acordo com canalizações de Ramatiz, é óbvio que um objeto desse porte vai causar, sim, uma mudança, uma inclinação ainda maior do nosso planeta Terra. Tá? Isso aí, e próprio profeta Isaías já falou. Tá ok, pessoal? Então, a própria Bíblia já falou. Então, temos o lado espiritual, tanto na parte bíblica, como também não bíblica. Outros profetas, como Ramatiz, Nostradamus e muitos outros, até mesmo no meio católico, o exemplo é o Padre Pio. O Padre Pio também já teve visões. De acordo com o Padre Pio, o Senhor Jesus Cristo apareceu para ele e comentou que aconteceria nos dias, no futuro, que choveria fogo do céu, aconteceriam terremotos, ou seja, então acontece uma associação, independente da religião, as pessoas elas estão sendo avisadas, tá? Os profetas, santos, tá ok? Somos avisados. Se os cientistas não informam, a espiritualidade acaba fazendo papel de informar. Vamos para o triângulo de Ferrada. Daí ele disse o seguinte, que muito antes da aproximação desse astro, haveriam terremotos no Mediterrâneo. Um exemplo, o dia que acontecerem terremotos de 7,5 na Itália e consecutivamente aqui na América do Sul, no Chile, dá um de 9 e consequentemente na mesma hora um outro terremoto na Indonésia de 7,2 e daqui a pouco na França na Itália acorda o vulcão Vesúvio, o Stromboli, e daqui a pouco aquele outro, qual é o outro vulcão italiano? É o Stromboli, Vesúvio, eu esqueci do outro vulcão, o Etna, os vulcões também explodindo, aí daqui a pouco um outro terremoto, mas só que esse atinge a Espanha, um terremoto de 8, terremotos acima de 6, e daqui a pouco um outro terremoto atinge a América do Sul, no Peru, e depois um outro terremoto atinge Sumatra, um terremoto de 7,6, e daqui a pouco um outro terremoto atinge o Japão, e daqui a pouco um outro terremoto atinge a Fora de San Andreas, e dá um terremoto de 9. Aí a humanidade vai ver que tem um evento astronômico acontecendo. Então foi isso que ele deixou. Ele deixou esse legado, ele deixou essa informação, esse macete, que quando o astro estivesse se aproximando, aconteceriam terremotos poderosos, principalmente nessa triangulação. Preste bem atenção nessa foto, tá? Se for o caso, tire um print. Envolvendo a América do Sul, Ásia, Oceania e também o Mediterrâneo, e formando assim o triângulo de Ferrada. Tá ok? Eu vou falar isso em live, tá? Então, quando acontecerem terremotos poderosos nessas 3 localizações, mas eu estou dizendo terremotos consecutivos, sem dar tempo, toda hora tremendo, sem dar tempo. Aí daqui a pouco o monstro, vai ser questão de meses ou dias do monstro ser visto no céu.
Meus amigos, quem gostou, dê um like, inscreva-se e aperte o sininho para estarem recebendo as notificações, tá? Para quem gosta do canal, temos a opção Seja Membro, tá bem? Quem quiser apoiar o canal, tá? Temos a opção de Seja Membro, tá ok? Um forte abraço e até mais.